Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom domingo. Em nome de Jesus Cristo, que a paz esteja aí no seu lar, na sua casa. Melhor a paz dele do que a paz do mundo. O mundo não tem paz. O mundo tem alegrias temporárias. Entendeu? Você encheu a cara, você está um pouquinho alegre. Você ganhou um dinheiro, você está um pouquinho alegre. Você comprou um carro novo, está um pouquinho alegre. Você tem uma casa nova, está um pouquinho alegre. Todas as coisas neste mundo são temporárias. Sem dúvida. Dinheiro, milhões, são temporários. Termina, acaba. E o que é pior, você se torna escravo dessas coisas temporárias. Está sabendo? Essas coisas temporárias. Elas se acabam. E você é um escravo. Escravo de um chapéu, escravo de um paletó. Escravo de tudo. Sabia? Há coisas que o ser humano faz, veja bem, ele se torna escravo de algumas coisas, como ele se torna também um servidor dessas coisas, um adorador dessas coisas, das coisas ruins, das coisas mortas, das coisas que não fazem nada para você. Uhum. E a mensagem é escravidão. Escravidão. Entendeu? É uma pena. É uma pena. Você sabe quem mais escraviza você? Você vai ficar bravo, assim, assustado. Quem te escraviza mais? Veja se você sabe. Você. É lógico que eu vou dar destaques aqui do que mais escraviza o ser humano. Porém, poderíamos ter uma lista enorme. Como eu disse, começando por você. Eu gravando essas mensagens, sempre tomando um café com leite. Com licença. Você sabia que você pode ser escravo do café? Eu conheci colegas pastores que eram escravos do café. Eu e minha esposa chegamos a ser escravos do café. Nós tínhamos um fogão a lenha, e tudo que é feito no fogão a lenha é uma delícia, a comida, né? Aquele cafezinho, aquele bule ficava ali diariamente. Uma xícarazinha no seu bico, ao lado do fogão a lenha que ficava queimando aquela brasa, então mantinha ele quente, e a gente ia para lá e para cá, tomava um golinho, ia para lá e para cá e tomava um pouquinho, até que deu uma gastura em mim e nela, e nós paramos com isso, mas éramos escravos. Escravos do café. Então você pode ser escravo de você mesmo. E nós vamos falar da pior escravidão que existe no mundo entre os seres humanos. O que mais escraviza o homem, e você sabe o que é? Dinheiro escraviza. Só que eu quero comentar contigo o seguinte, veja bem, nós vamos ler aqui passagem bíblica, Bíblia Sagrada. Não é a palavra do Wagner, não. Eu só estou transmitindo aquilo que Deus colocou aqui para passar para você. Escravidão é o tema da mensagem. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo,
Ele não é contra você ter riqueza, ter bens materiais. Deus não é contra. Ele só questiona como você adquiriu essa riqueza e como você está usando. Isso sim, isto sim. E aí vem a lista daqueles usurpadores, aqueles ladrões que eu estou sempre falando. Riqueza, fortuna, poderes, não importa em que ele pise, não importa a quem ele vai matar, a quem ele vai escravizar, a quem ele vai perseguir, não importa. Ele quer o dinheiro, ele quer ficar rico, ele quer ter poder. Só que olha o que fala em Tiago, vai lá, abra sua Bíblia, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Abre sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tiago 5, de 1 a 6. Já achou? Achou? Uhum. Leia comigo. Eia agora, vós, ricos, chorai e pranteai por causa das desgraças que vos sobrevirão. Pranteia, chora, por causa das desgraças que vos sobrevirão. Versículo 2. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão roídas pela traça. Vai lendo aí, rico. Ninguém disse que você não pode ter. Deus só pergunta, da onde você trouxe essa riqueza e como você está usando. Ele está querendo mostrar para você que você é escravo de cada tostão que você tem. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão ruídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujadas ou enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. A sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará as vossas carnes. Vai devorar as vossas carnes como fogo. Entesourastes para os últimos dias. O que a riqueza pode fazer por você? Cura, livrar você da morte, da desgraça, da perseguição, dos ladrões. Não. Eis que o salário que fraudulentemente retivestes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos. Clama. E os clamores dos ceifeiros, dos funcionários, dos empregados, têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ora, não pense, meu amigo, não pense. Eu, com a idade que eu tenho, eu conheci muita gente rica, pobre, imundo, nojento, gente de toda qualidade, de toda categoria, e vi muitas desgraças. Eu vi muito fim de pessoas que batiam no peito, que era isso, que era aquilo, que tinha isso, que tinha aquele outro. E se acabou em nada. Quanto que a gente vê nos jornais, na televisão, artistas famosos, milionários, super trilionários, acabam em nada, podre, imundo, nojento, jogado num canto porque o seu coração foi dado a riqueza. Pisou um, pisou o outro. Tá aqui, ó, fraudulentamente, você tirou o dinheiro, como muitos governos de países no mundo
Eu sou brasileiro e eu vejo o que vocês passam no Brasil e o que eu passo e o que os espanhóis passam aqui no mundo todo, na Europa. Não fale mal só do Brasil, saia para o mundo, conheça o mundo para você ver o que os homens poderosos tiram dos seres humanos. Para eles não importa, ele põe ali aquele caviar, ele põe aquela carne, põe aquela comida de primeira, tem aviões, tem jato, tem tudo isso, sem se importar com a pobreza, com aqueles que não têm o que comer. Às vezes eu não quero falar, mas toca no meu coração, você é pastor, você é evangelista, missionário, você que está aí só tirando o dinheiro dos pobres coitados, aqueles desesperados que vão na igreja pedir, por favor. E você diz, eu vou fazer uma oração de poder. Não existe. Existe um clamor, uma palavrinha. Eu sempre pego por base Elias e os profetas os servidores de Baal, os profetas de Baal. 450 homens contra um. 450 chorava, pedia, clamava e não aconteceu nada, porque o Deus dele era um Satanás, era um demônio morto, sem poder nenhum. E Elias, que tinha o Deus vivo, poderoso, ele falou com Deus. Eu acho tão lindo isto e tão poderoso. Ele disse para Deus, Senhor, manda fogo, está aqui a sua oferenda. E o fogo do céu veio. A viúva levou a sua última moedinha. Quantos viúvos e quantos pobres estão aí na sua igreja? Ô pastor, me vem aqui para falar o seu nome. Ladrão. Você tem milhões. Para onde vai os seus milhões? Você sabe, querido. Você pregou a palavra, você viveu a palavra, você evangelizou o pobre. Para quê? Para arrancar o seu dinheiro. E está aqui, olha. Fraudulentamente, você arranca, você tira o dinheiro dessa gente. E agora? Olha aqui, ó. Os ceifeiros, os vossos campos clamam. Os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Tão deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações no dia da matança. O que você vai ganhar com isso? Escravo. Você tornou-se um escravo. Escravo. Nossa, como veio aqui o nome de um rapaz. Andou comigo, eu gostava muito. Gosto dele até hoje. Tento conversar com ele, mas ele sai fora porque ele sabe o que eu vou falar. 1 milhão foi a primeira queda sua. 1 milhão de reais te derrubou. E até hoje você está caído. Roubou. Condenastes e matastes o justo. Não é só você, não, hein? Nossa, só eu preciso segurar aqui, ó, para não falar o seu nome. Meu coração sofre por você e por muitos outros. Pastor que trabalhou comigo em serviços seculares, ele foi o meu ladrão. O que me roubou, caiu. Condenastes e matastes o justo. E o justo não vos não resistiu a você. E agora? Essa é a mensagem. Escravo, 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 escravo. Você é um escravo, você sabe que você é um escravo. Escravo do dinheiro, escravo do poder. Você tem milhões, milhões, milhões. E não é só pastores brasileiros, americanos, que eu faço. Eu já disse, eu faço comparações. Eu vi a lista de pastores, os mais ricos
dos Estados Unidos, iate, jatinhos, poderes, mansões. Tem pastor que ele é bilionário. Brasil também. Tem uns 2 bilionários. Bilhões. Será que não entra na sua cabeça? Satanás cegou você completamente. O que te importa é o dinheiro. E o resto você não está se importando. Condenastes e matastes o justo. Você, principalmente você. Deus põe isso no meu coração. Eu não estou falando com raiva de você, não. Estou falando com dó de você. Porque diante de Deus, você vai falar, eu fiz. Deus vai falar, eu não conheço você. Malditos, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Lembra quando eu falei? Você faz 10 cultos por dia, com 10 mil pessoas a R$1. Isso é o Brasil. Estados Unidos eu não sei somar o dinheiro, mas tem igreja lá de 20 mil pessoas. Você pode somar isso? Por um dólar? Quanto que dá por dia, quanto que dá por mês? 2, 3, 4 milhões por mês. E aí você vai lá e prega. E prega o quê? Você prega o quê? Você prega o amor de Deus? Você prega a salvação? Você prega isso? Você prega aquilo? E você, querido? E você? O que você está pregando? Desperta, você está envergonhando. Você está entristecendo Deus. Deus chora por você. Você está ofendendo a Deus. Acorda. Você condena o justo, você mata o justo. Sabe o que é? Aquela viúva, aquele exemplo daquela viúva que levou a sua moedinha. E os fariseus, os mentirosos, levavam muito dinheiro e aparecia, batia no peito. Olha quanto eu tenho de oferta. E aí aquele mau caráter, falso profeta, falso pastor, ele vai lá e te dá um abraço. Porque enquanto a viúva deu aquela moedinha, o fariseu deu milhares de dinheiro daquela época. E aquele fariseu que está adorando o Deus morto, o Deus de nada, de porcaria, o que acontece? O pastor naquela época abraça ele e fala, muito bem, pode viver sua vida, fazer o que você quer. É como hoje, em pleno século que nós estamos vivendo, no ano 2025, quantos chamados pastores abraçam aquele que adultera, aquele que trai, aquele que usa drogas, aquele que engana, aquele que mata, aquele que trafica. Por quê? É muito dinheiro que entra ali na igreja, ou melhor, na sua conta bancária. Condenastes e mataste o justo. Você é um escravo, você sabe que você é um escravo, você deita, a sua cabeça mexe com você. Arrisca, sabe o quê? Quando você tiver Deus falando com você, arrisca você levantar da sua cama, você perdeu o sono, e contar dinheiro, e abrir o seu cofre de casa e ver quanto dinheiro você tem para distrair a sua mente. Você é escravo. E você sabe o melhor tesouro, aonde ajuntar o melhor tesouro? Aonde? Eu comecei a mensagem dizendo, Deus não é contra a riqueza. Não. Numa outra mensagem eu citei Davi, eu citei Salomão, eu citei Jó e outros mais. Homens que tinham dinheiro, mas tinham o seu coração nas mãos do Deus vivo. Servidores do Senhor. Não eram escravos do seu dinheiro. Tinham o seu dinheiro por várias razões. Nenhum deles foi acusado. E agora? Ele é contra? Não. Só que ele deixa bem claro aqui, olha. Vai lá em Mateus. Abra Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Eu vou para o meu
café com leite. Mateus capítulo 6. Você aí, falso profeta. Perdão. Você conhece a palavra. Mateus capítulo 6. Versículo 19 a 21. Vamos ler. Vamos ler. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não. Eu gosto quando Deus fala dessa maneira. Quando ele dá essa ordem, né? Aí eu dou risada. Sabe por que eu dou risada? Sabe por quê? Porque dói no seu coração. A ordem de Deus está aqui para você, velho. Eu fico numa luta aqui, porque a minha língua quer falar o seu nome, mas Deus diz, não fala porque vão te processar. Mas você sabe que eu estou falando de você. É triste. E quando Deus diz não, é como o papai falando, filhinho, não. Filhinho, não. Filhinho, não. Mas o filhinho teimosinho, ele vai e faz. Desobedece, apanha, quebra a cara. Literalmente quebra a cara. Eu conheço várias que trabalharam comigo, que estão numa desgraceira toda, sofrem e dizem, por que aconteceu isso comigo? Presta atenção. E ele diz então no versículo 16, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde o quê? A traça e a ferrugem os consomem. Não ajunteis tesouros no céu. Lembra do tio Patinhas? Nadava no dinheiro. Que alegria ele tinha? Nenhuma. Até no próprio desenho. Se você reparar bem, assiste aí o tio Patinhas. Até no desenho aparece a realidade de quem tem muito dinheiro, mas não tem alegria, não tem felicidades. Felicidades, alegria real. O que acontece? Você tem dinheiro, você compra isso, você compra aquele outro, você bebe, você fuma, você joga, você usa drogas. Você dá festas e festas e festas de milhares de dinheiro para alegrar o seu coração naquela noite. Acabou, todo mundo vai embora, você fica sozinho, você sabe o que é isso. Então não ajunte tesouro na terra, onde a ferrugem onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Você não tem sossego, é guarda daqui, guarda dali, segurança disso, segurança daquilo, paga seguro disso, paga seguro daquilo, seguro do carro, do iate, do avião, do jatinho, de tudo isso, seguro do seu cofre, do seu dinheiro. A sua vida é um tormento diário. Você não vive. Eu conheci durante a minha vida homens e até tive amizade com milionários. Sabe? Eram tristes, infelizes, doentes. Só que o Senhor aí lhe recomenda, viu? Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde hoje ladrões não minam e nem roubam. Ajuntai tesouros no céu. Tesouros no céu. Eu dou graças a Deus, bato aqui no meu peito, sou pastor desde 1974, tenho 79 anos, pastor honesto, vivi do meu salário, digno é obreiro do seu salário, vivi do meu salário com a minha esposa e 4 filhas, nunca faltou nada, nunca roubei nada, até o dia de hoje. E não me faltou nada.
Por que eu falo isso? Para me aparecer? Não, Senhor. Para te dar testemunho que você pode ser honesto e Deus pode te abençoar como Ele me abençoa até o dia de hoje. Não falta, nunca faltou nada. E não falta nada para minhas filhas e para os meus netos e bisnetos. Não, porque o Deus que eles têm é o Deus vivo. O Deus que eles servem é o Deus vivo. Ajunte tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não minam, nem roubam. E o versículo 21, para encerrar não, o versículo 21, porque onde estiver o teu tesouro, né, ali está o seu coração. De uma maneira ou outra, o seu coração está ali no seu tesouro. E a pior maneira que o seu coração está no seu tesouro é a escravidão. Escravo. Como eu já disse, convivi com alguns homens, tive amizade, que não é errado você ter amizade com as pessoas que vivem no mundo, de jeito nenhum. Dia e noite eles estavam na bolsa de valores, desesperados, perdendo o sono, tomando pastilhas, medicamento para sua agitação de coração, disso, aquele outro. Outros tinham infarto, tinha isso, aquilo, outros davam um tiro na cabeça, porque perdeu milhões, de uma certa forma, de outra forma. Onde estiver o teu tesouro, o teu dinheirinho, querido, ali está o seu coração. Você pensa que esses pastores ladrões, a única coisa que eu tenho para falar é isso. Prova para mim ao contrário. Prova. Quero ver você provar. Diante de Deus. Está na Bíblia, você sabe. Você rouba, você é ladrão. Como é o seu viver? Você descansa de verdade? Não. Você tem tormento dia e noite, de uma maneira ou de outra. E o seu maior tormento é este, que eu acabei de falar. Vai chegar diante de Deus, se não for hoje mesmo, e vai dizer para Deus, Deus, eu fiz isso, sim, Senhor. Eu disse outro dia que o Satanás tem poder. Ele te dá poder para você expulsar o demônio, para você orar para a cura de alguém ser curado, ter emprego e ter isso e aquele outro. Aí você vai falar, Senhor, em teu nome eu fiz isso. Deus só vai falar, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Eu só vou falar isso aqui, não vou falar o nome. Você que tem 2 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Você que tem 500 milhões de dólares nos Estados Unidos. Você que tem 430 milhões de dólares nos Estados Unidos. Você que é o mais pobrezinho deles. Você tem 387 milhões nos Estados Unidos. O que vai acontecer com você diante de Deus? Diga para você mesmo. Você dorme tranquilo? Não dorme. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí está o teu coração, meu amigo. Aí está o teu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores. Esse é o último versículo. Aí que eu lhe dei a referência. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. A escolha é sua. Você não pode. Você sabe disto.
Como você pode dizer, Deus, eu te amo? Deus, eu te sirvo? Deus, tu és o meu pai. Só que o Senhor me dá licença um pouquinho, Deus, que eu vou ver lá se meu dinheiro está lá, tudo o meu dinheiro. Deixa eu ligar para o banco para ver se foi depositado o movimento deste mês da igreja. Eu fiz uma conta de um deles, o mais rico do Brasil. Pronto, já dei o nome dele. O mais rico do Brasil, pastor. Deixa eu ver se os meus milhões estão lá intactos. E esse mês, fechou o mês hoje. Deixa eu ver se depositaram. E aí vai uma viúva lá dizer, pastor, olhe por mim, pastor. Amanhã nós não temos o que comer lá em casa. E quantos milhões você tem? Ô, Jesus amado, fale com essa vida, fala, Senhor, fala. Eu não quero estar aqui, eu não vou dizer que eu estou perdendo meu tempo, mas eu estou aqui, sabe, gastando o meu sentimento, a minha energia, o meu sentimento está assim, por causa desses homens que roubam. Escolha, querido. Você vai continuar sendo escravo. Você quem sabe. Eu nunca fui escravo. Não sou e não serei. Vivo a vida como Deus quer que eu viva. Sem faltar nada para mim. Nada me falta. Nada me falta. Nada me falta. Eu espero que para você também não. Agora, se você é escravo do dinheiro, do poder, pisa nos seus funcionários, na sua família, nega o pão para a sua própria família, você é um escravo. Você sofre e vai continuar sendo escravo até no inferno. Você não vai para o céu. Acerte sua vida com Deus, com os seres humanos, com os seus queridos. Tenha a paz verdadeira. Ajunte tesouros no céu. Esse é o melhor tesouro. Esse é o grande tesouro. Deus o abençoe ricamente. Que esse domingo seja maravilhoso para você. Você escolhe.